Queridos, feche os teus olhos nessa hora. Eterno, majestoso, precioso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero neste momento, ó Deus, suplicar, rogar pela presença viva, inefável, suprema, poderosa do Senhor nesta noite. Eu oro na certeza da bênção e da vitória, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia e nós vamos para a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Glória a Deus. Primeiro ponto desta leitura, no versículo 4 diz: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curve a elas, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vamos repetir o versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Continua falando conosco, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Então, o primeiro ponto para entender sobre quebra de maldição hereditária é você começar a pensar no que está escrito pelo apóstolo São Paulo, que nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. E como entender esse ponto de vista de maldição hereditária? Porque Deus falou que Ele vai visitar a maldade dos pais nos filhos, Ele vai até a quarta geração. Então nós percebemos que diante desta leitura, os filhos sofrem por causa dos pais. O erro de Eva e Adão causou um transtorno na sociedade, e até hoje nós sofremos por causa de uma maldição do passado. Eu não tenho nenhuma culpa do que ocorreu no passado. Você também não tem nenhuma culpa do que aconteceu no passado. Quem deixou ser levado pela serpente e foi enganada foi Eva. Adão, que aceitou o mesmo erro. Então ambos juntos pecaram, erraram. Adquiriu maldições para a sua vida e afetou a geração futura. Isso quer dizer que o nosso sofrimento hoje não tem a ver conosco, mas pagamos um preço por causa deles. Para você entender, eu estou fazendo uma analogia e voltando atrás, desde o início e do começo da geração. Porque muitas das vezes você pode questionar, dizendo: eu sofrendo uma maldição hereditária? Jamais sou crente.
E Deus, quando fala, Ele não fala para ímpio, Ele fala para o seu povo. Ele fala para o seu povo, Ele fala para a igreja. Paulo diz: nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Então nós vamos entender também o que Paulo quis falar. E vamos entender o que está escrito em Êxodo, que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Isso é maldição. Quando eu falei aqui, dando uma pincelada para a próxima sexta-feira que vem, nós vamos embalar. Vai ficar mais, vai esquentar mais ainda. Porque o intuito aqui é fazer um trabalho de libertação bem forte nessa área. Então, se você conhece alguém que sofre muito, você vai trazer na próxima sexta-feira. Um dia, ontem mesmo, um jovem casado tirou a sua própria vida. Mas o seu irmão também tinha tirado também a sua vida. E vê que vem atrás. Segundo que me informaram, que ele se matou no mesmo lugar que o irmão se matou. Olha a maldição. Essa maldição pode prosseguir. E muitos na própria família e dando cabo da sua própria vida. Isso se chama maldição hereditária. Uma pessoa na família começa a beber cachaça. Aí vem aquela renca de gente atrás bebendo cachaça. O pai bebia, o filho bebe, o neto bebe e isso vai. Primeira geração sua, de repente você diz assim: pastor, minha geração ou da minha família gostava muito de uma bruxaria. Aí você vai ver toda uma série de pessoas na família que gosta de macumba. Pastor, tem muitos que gostam de danças afro, como reinado, congado, marujada, na minha família. E eu percebi, pastor, que há uma corrente que vem todos na família fazendo a mesma coisa. Isso se chama hereditária. Uma corrente que vai caindo um no buraco e vai um efeito cascata, efeito dominó. O pessoal vai caindo atrás. E você fica sem saber por quê. Então, por isso que a leitura feita de Romanos, trazido por Paulo, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, é justamente para você começar a pensar: por que eu estou passando por alguma situação na minha vida se eu estou em Cristo? O versículo 4 do capítulo do livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 4 em diante, Deus começa a retratar e falar ali sobre a prática que eles se envolveu na adoração aos ídolos mudos. Que lá em Salmo 115 diz: tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, pés tem, mas não anda. Esse salmo é bem completo. E diz mais que a pessoa que adora, no Salmo 115, Salmo 115, é igual ou pior do que os ídolos mudos. Porque esse ídolo mudo foi feito pelos homens. Não foi prática do Eterno. Deus não fez uma foto ou um retrato dele mesmo
para que as pessoas o adorassem. A Bíblia ensina e Deus nos convida para adorar em espírito e em verdade. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Acredita. Jesus está dizendo: acredita sem precisar de me ver. Acredita sem precisar de andar comigo. Muitos andaram comigo, me viram, me enxergaram, viram os feitos e me crucificaram e me levaram à cruz. Mas há muitas ovelhas que não é desse aprisco, que elas virão. Por isso ele diz: bem-aventurados que não me viram e creram. O Salmo 115 chega a dizer, de uma forma mais legível, mais profunda, de forma em que você começa a ter a compreensão profunda do que Deus quer de nós. Deus, ele tem ciúme de você. Deus, ele tem ciúme de mim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor à tua benignidade, à tua verdade, porque dirão os gentios. Quando se fala dirão os gentios, está falando de mim, está falando de você. Porque a nação de Israel, o povo judeu, não é comparado gentil, é comparado à nação da promessa, aqueles que foram escolhidos por Deus. Não foi simplesmente chamados por Deus, foi escolhidos por Deus. Ele diz: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Pés tem, mas não anda. Nem som algum sai das suas gargantas. A eles se torne semelhante os que fazem, os que fabricam, os fabricantes, assim como todos os que neles confiam. Israel, ele está falando para o seu povo. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Oh glória, oh aleluia. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. Oh, aleluia! O Senhor se lembrou de nós e ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Oh, Deus poderoso! É o Deus poderoso. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, vós e aos vossos filhos. Até aí está ótimo, né? Você entendeu bem esse salmo? Ele chega a dizer casa de Arão. Quando o povo está no Egito, está no sofrimento grandioso no Egito, Deus usa Moisés para libertar o seu povo,
para livrar o seu povo das garras, da tortura, da humilhação de Faraó, tirando eles da escravatura, da escravidão, para levar para a terra que mana leite e mel. Quando ocorre a libertação, porque Faraó teve que sofrer as pragas e ainda a morte do seu primogênito, para deixar o povo de Deus ir em paz. A saída do povo do Egito rumo a Canaã, as tábuas dos mandamentos. Pastor, para que eles pudessem andar de acordo com o desígnio de Deus, com as vontades de Deus, para que ele andasse na direção correta, no caminho correto. Os mandamentos é ensinamento para corrigir o erro. Moisés demora a descer, e essa demora para eles era uma eternidade. E começa eles cogitar entre eles para fazer um ídolo, um referencial, para que eles pudessem festejar, dançar e adorá-lo. A demora de Moisés causou uma indignação no meio. Queridos, quando eles consultam agora Arão, e Arão não conseguiu segurar a confusão. Quando Moisés desce, o ídolo foi feito e o povo está adorando e dançando e brincando. Alguns historiadores chegam a dizer que ali começou o primeiro carnaval. É o primeiro carnaval porque eles quiseram dar vazão à carne. E o carnaval é isso, dar vazão, liberdade total. Queridos, voltando, Arão teve que pedir perdão para Moisés, porque ele poderia resistir. Ele estava no lugar do Moisés enquanto ele estava lá no monte. Então ele tinha que resistir e ensiná-los. Moisés, quando desce, como é bom ter um líder que toma decisões, mesmo que irrita alguns, mas um líder tem que tomar decisões, mesmo que fere algumas pessoas, um líder tem que tomar decisões. E ele tomou decisão, ao ponto de quebrar as tábuas dos 10 mandamentos. Meu irmão, Deus deu novamente para ele, mas ele, naquele momento, resolveu o problema que estava acontecendo. Quebrou os ídolos, quebrou o bezerro, destruiu o bezerro, e aí Deus agiu, e ele já mandou os soldados, aqueles que estavam com ele, eliminar o resto que estava contra Deus Jeová Todo-Poderoso. Mas é por causa dessas coisas que gerou maldições. Então eu falei no começo, Eva e Adão gerou uma maldição, que eu e você sofre sem ter culpa nenhuma. Eles no deserto desobedeceram a Deus, gerou maldição. A maldição é gerada de tal maneira que você faz uma pergunta: por que Moisés não entrou na terra prometida? Teve uma série de questões. Ferir a rocha, quebrar as tábuas dos mandamentos, são uma série de questões.
que Deus não perdoa, que Deus não abre mão. Quando Ele fala uma coisa, faça o que Ele mandou fazer. E Deus poderoso. Quem disse que a graça, quando a gente fala da graça, porque antigamente vivia na lei e agora na graça, a grande maioria, a sensação é que a graça é melhor do que a lei, porque é mais leve. Quem disse que a graça é mais leve? A graça até pesa muito mais do que a lei. Se você desse um tapa na minha cara, no meu rosto, você levava de volta. Era uma forma da lei, é o troco. Deu, levou. Na graça, Jesus diz: se alguém dá um tapa no seu rosto, entrega o outro. Isso é pesado, gente. É melhor descontar de uma vez do que receber. Porque quem recebe um tapa na cara e depois entregar o outro lado, isso é muito duro. Então a graça é dura. Ela não é tão leve. Perguntaram para Jesus: Senhor, Moisés deu carta de divórcio. O Senhor, e o Senhor, o que diz? Jesus disse assim: eu, porém, digo a vocês, que o homem deixa a sua esposa, ou vice-versa, se a morte o separar. Esse ensinamento, ele prossegue, mas eu quero falar somente desse assunto. Quer dizer, havia uma facilidade. Moisés, quando via que a coisa estava muito entre o casal, um problema, e eles estavam brigando, dava uma carta de divórcio para ele. Jesus diz: eu não dou carta de divórcio. A graça é mais dura, sim ou não? Jesus diz: eu não dou carta de divórcio. Jesus está dizendo: se você casou, então vai até a morte. Jesus diz: só a morte separa. É duro isso ou não é? Conviver com uma pessoa que você não quer conviver, mas você tem que aturar até a morte. Isso é brincadeira? Isso é duro. Então a graça não é tão leve como você diz que é. Então, ele está nos ensinando no versículo 5. Olha o que diz. Versículo 5. O que diz? Não te encurva a elas, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: não aceito você se encurvar diante de imagem feita pela mão do homem. É isso que ele está dizendo. Eu não aceito, eu não concordo, eu não aceito isso. E se vocês fizerem isso, vocês não estão comigo. Isso é forte, gente. Sou Deus zeloso. Ele está dizendo: eu zelo por isso eu não aceito. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, a iniquidade do pai nos filhos. Primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Então por que eu estou sofrendo? Por que você está sofrendo? Por causa do erro dos nossos pais. O erro de Eva e Adão faz toda uma geração sofrer. Não éramos para sofrer o que está sofrendo até hoje, se Adão e Eva não fizessem besteira. E o Senhor não deixou barato.
O que o Senhor fez? Expulsou-los do jardim, aonde eles tinham todo o direito, e colocou anjos, protetores, protegendo o jardim. Ninguém entra aqui. E vocês, a partir de agora, vai comer do suor do seu trabalho. Ai, gente, é bom trabalhar, é maravilhoso trabalhar, mas se não fosse o ocorrido, você ia viver um mar de rosa. Você tinha de tudo. Você tinha, Deus dava tudo. Deus dava, entregava de mão beijada na bandeja. Aí você tem que criar calo nas mãos, levantar cedo, certo? E às vezes fica sem almoçar. Quantas das vezes você ficou sem almoçar porque você tem que concluir alguma coisa, você tem que terminar alguma coisa? E quando você trabalha trabalho próprio, que não é fichado, que você chega no final do ano, você não tem o abono, 13º, férias. Não é brincadeira isso? Não é brincadeira. Aí você trabalha, mas trabalha bastante, para quando chegar no final do ano, você realmente ter alguma coisa guardada. Aí você percebe que os anos vai passando, você vai envelhecendo, e aí a aposentadoria não chega. A perna já está doendo, as costas já não aguentam mais, a aposentadoria não vem, e você fica pensando, meu Deus, e agora que vai ser de mim? Então há um sofrimento. Eu estou falando disso para dizer para vocês que uma maldição causa sofrimento. E Paulo diz: nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Tem pessoas que usam esse versículo sem ter a interpretação exata, a ter toda uma leitura do contexto do que Deus quer para o seu povo. Então veja que nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Não te isenta do erro de Adão e Eva. Não te isenta desses erros que aconteceu no passado. O que foi plantado, essas raízes plantadas, você colherá. E Deus visita a maldade dos pais, os pais que fizeram a bagunça. Deus visita essa maldade feita. Não te curva, não faça isso. A maldição vem de tal maneira que espalhou pelo mundo inteiro. Nos países da América Latina é uma idolatria que não tem quem aguenta. Os países da América Central, da América do Sul, sofre. Portugal, há um sofrimento de uma idolatria que não tem quem aguenta. Se você sair de Portugal e visitar Uruguai, Paraguai, Venezuela, você vai ver como é difícil viver nesses países. Missionário espalhado por todo lado para pregar o evangelho, para levar o evangelho. Missionário morrendo em contende na África, pregando o evangelho para livrar esse povo dessa bagunça que veio do passado. Nós sofremos na pregação do evangelho para ver se o povo muda de direção, para ver se eles entram no caminho. E Jesus disse lá em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Jesus: ninguém alcançará a salvação se não entrar pelo caminho para chegar até o Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Maldição
hereditária. Está impregnada na geração. Você vai pregar o evangelho e a pessoa que está ouvindo você, às vezes ela te xinga e você tem que aguentar. Às vezes ela fala um palavrão para você e você tem que aguentar. Às vezes ela te humilha e você tem que aguentar. Ela fala mal da igreja que você frequenta e você tem que aguentar. Ela começa a falar mal do seu pastor só para ferir você. E você tem que aguentar as línguas má falando mal do seu pastor e você tem que aguentar. Porque elas estão vivendo uma maldição impregnada nelas, que elas não aceitam o que você vai pregar para elas. Então elas arrumam um jeito de querer te ferir, de querer te arrancar do propósito que Deus te chamou. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Hoje só é uma pincelada do que vai acontecer sexta-feira. Hoje só é uma pincelada do que vai acontecer nas próximas sexta-feira. Nós já demos o pontapé a partir de hoje na campanha quebra de maldição hereditária. Mas ela inicia mesmo sexta-feira que vem. Vai ferver. Vai ser forte. Mas é dessas formas que a gente quebra as raízes. É dessa forma que a gente vai diluindo, minando toda a estrutura que Satanás começou a montar para destruir a sua vida. Maldição hereditária só se quebra através da palavra de Deus. O Senhor diz: vós está limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Quebra através da palavra, através da oração forte. Se quebra a maldição hereditária. Quando ele começa a falar, eu estou visitando a maldade dos pais até a quarta, é justamente porque ele ciúma de você. Ele não aceita viver nesse erro. Para terminar, eu estou no deserto, nessa pregação já, o povo adorando o bezerro, Moisés quebrando as tábuas dos 10 mandamentos. Imediatamente Deus pune alguns ali, e ele vai punir muito mais. É forte. Ele vai punir muito mais. Sabe o que a palavra diz aqui? O livro de Números. Eu termino aqui para a gente fazer uma oração. 14, 20 e 23. Em que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha voz. O que ele diz? Não verão a terra que a seus pais jurei. Vamos ler mais, ainda em número 14, 31. Vamos ler o 31. O 31 até o 33. Diz assim, ó: quanto a vós, os vossos cadáveres cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto. 40 anos levarás sobre si, e as vossas infidelidades até os vossos cadáveres seres consumidos neste deserto.
uma maldição sobre eles. Uma maldição sobre eles. Por causa do que vocês fizeram, murmuraram, uma murmuração miserável no deserto. Deus mandava carne, certo? Vinha codorna de todo lugar. Imagina, chegando codorna de todo lugar, codorniza. Você já comeu carne de codorna? Eu já. Você não sabe o tanto que é gostoso uma carne de codorna. Se você ainda não teve o privilégio de comer uma carne de codorna, eu te incentivo você a arrumar uma codorna, assar ela nas brasas e comer. Vai ser maravilhoso, gostoso. Não tem carne de frango que se iguala à carne de codorna. Não tem frango caipira, não tem frango de granja que se iguala a uma codorniza. Como é gostoso uma codorna assada. E Deus mandou codorna à vontade para eles. Eles tinham carne de codorna. Imagina lá na Bahia, a gente comendo codorna com farinha. Vai ser bom. Aleluia. E o povo reclamando, gente. E o povo reclamando. Ei, irmão José, meu amado, você morou na roça, você sabe, não é? E o povo reclamando, irmão José. O povo reclamando, não parava de reclamar. Aí depois, Deus mandou o que para eles? Ei, gente, maná. Gente, maná. Ficava lotado de maná. O maná é a farinha do baiano. Maná, gente. Que maravilha. Uma delícia o maná. Só que você não podia guardar para outro dia, porque Deus não queria que guardasse, porque no outro dia ele já trazia fresquinho. Não, uns bobos, gente desobediente, certo? Ó, pegava as vasilhas guardando, certo? Até hoje tem assim, gente. Até hoje tem gente desse jeito, com espírito de inveja, invejoso, certo? Guardando, não vou guardar. Deus falou, não guarda, amanhã tem mais. Quando chegava, quem guardava, no outro dia estava podre, cheirando mal, cheio de bicho. E Deus mandava novo. Aleluia. Deus zelou do povo no deserto, sim ou não? Faltou água. Moisés, toca o cajado na rocha. A diferença é que ele deu uma batida mais, feriu a rocha. Aquela rocha era Jesus. Ele não podia bater. É só para tocar, Moisés. Mas jorrou água. Deus trouxe água para o povo. Aí o que o povo fez? Coisa errada, gente. Deus zelando dele, irmã Maria. O povo errou. Aí o Senhor está dizendo, bicho, ó, por causa dos seus pais, vocês vão ficar 40 anos no deserto, perdido. Gente, estava pertinho do deserto para chegar em Canaã, a terra que manda leite e mel. Pertinho, gente. Era como se fosse daqui em Belo Horizonte. Quantos quilômetros tem daqui em Belo Horizonte? 280? É isso, irmão Zé? 240. Eu aumentei ainda 40, gente. 240. É longe. O pai do Arão, sabe o obreiro Arão? O pai dele saiu de Candeias a pé, caminhando até o Pernambuco.
Você está pensando que é brincadeira? Meu Deus. É? Olha ele ali, ó. Ele lá, ó. Saiu caminhando de Candeias até Pernambuco. Aí você fala, mas ele pegou alguma carona? É óbvio, de vez em quando ele acho que pegou alguma caronazinha aqui e acolá, num pau de arara. Há muitos anos atrás, o quê? Tem uns 40 anos atrás? Que ele foi lá, irmã? Foi em 90. Foi em 90, gente. Quando ele chegou lá, o Arão estava me contando. Aliás, quem me contou foi o Arão, a Esté também me contou, porque eu perguntei para ela. Quando ele chegou lá, ele estava barbudo, ninguém nem conhecia ele de tanta barba. Mas ele chegou. Agora, quantos quilômetros tem? 2.000 quilômetros até chegar no Pernambuco, a pé. É brincadeira isso? Eles estavam aqui no deserto, chegar em Canaã, 240 quilômetros só. E ficou 40 anos. O que ele estava lá 40 anos e não chegava? Estava rodando em círculo. Por quê? Porque Deus fez acontecer isso neles. Maldição. Deus falou, vai morrer no meio do deserto, mas vocês não vão entrar. O cadáver de você está aqui, ó. Você viu o que a palavra diz, né? Os cadáveres de você vai ficar aí. Vocês vão ficar lá, ó. Olha o que está a palavra. E vossos filhos pastorearão neste deserto. Quer dizer, gente, vai chegar o ponto desses filhos dele pastorear no deserto. Se era só 240 quilômetros, eles não iam pastorear no deserto. Eles iam chegar na terra. E vai lá, no deserto, 40 anos. 40 anos, irmãos. 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. O cadáver de vocês vão ficar pelo deserto. Prossegue a promessa dele, prossegue. Quem entrou em Canaã? Hein? Quem entrou em Canaã? Na próxima sexta-feira, nós vamos entrar profundo nisso. Vamos ficar de pé? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, e todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, e que o produto torne a vida, todavia me alegrarei. E todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. E todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Isso a igreja cante assim. E ainda Que a figueira não floresça, que não haja, e que o produto torne a vida, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Pai querido, leva-nos em paz debaixo da potente mão do Senhor. Livra-nos do perigo e livra-nos do mal. Amém. Gente, domingo, escola bíblica. Domingo, escola bíblica. A partir de 8 horas da manhã, eu estou aqui em oração. A partir das 8 horas da manhã, no domingo, eu estou aqui orando, buscando a Deus. Pastor, eu gosto de orar, eu quero chegar cedo domingo para orar. Eu estou aqui em oração, 8 horas. Certo? Independente de quem vem ou não, eu estou aqui de joelho, buscando a Deus. No domingo, 8 horas. 9 horas, começa a escola. A escola é das 9 às 10h30. O horário é das 9 às 10h30. Então, o diretor da escola bíblica é o missionário Baltazar, vice-diretor é o Bruno Martins, e eles já vêm trabalhando aí para ter uma bela escola bíblica. Logo depois nós vamos estar com a escola de adulto, a escola de jovem e a escola de criança. Nós vamos, o mais rápido possível, terminar lá atrás para ter o lugar da escola das crianças. E amanhã, pastor? Amanhã autoridade espiritual. O título da revista é Autoridade Espiritual. Vai ser benção. Falar de autoridade espiritual, imagina você ter autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual pisa nos demônios, gente. Pisa em demônio. Quem tem autoridade espiritual, ele pega o demônio e sai ralando a cara dele no cimento. Se é que ele tem cara. Então nós vamos, autoridade, peça a Deus, tá? Logo, logo nós vamos ter aqui também o testemunho da nobre irmã, certo? Graziela, que vai também estar dando testemunhos. O testemunho dela é fortíssimo, né? Vai ser por etapa, porque é grandioso o testemunho dela. Então, gente, olha, também tem a irmã Maria, que também tem testemunho, e também vai estar contando por etapa, porque é muito grande o seu testemunho, certo? Não, o do Marco coloca 3 meses nisso. Coloca 3 meses nisso, né? Então, gente, nós vamos orar para dar a bênção apostólica. Mas me parece que amanhã a gente não vai ter nada, porque
aqui, porque o tempo amanhã vai ser chuvoso, é o que está lá, durante o dia. Eu consultei o tempo para poder marcar amanhã para a gente estar aqui, e está lá marcando que vai ser chuvoso o dia inteiro, né? Então, assim na chuva não dá para a gente trabalhar, certo? Então, amanhã é sábado, não, a gente não vai poder estar aqui, mas vamos, o sábado que vem, ter uma equipe boa aqui, amém, gente? Mas assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem que Deus te abençoe e vai na paz do Senhor.